O anime começa nos apresentando que seria ali de uma escola aparentemente comum, onde os alunos estavam estudando e se divertindo, porém isso tudo era apenas fruto das lembranças do nosso protagonista, já que na verdade ele estava em uma nova escola se apresentando como o mais recente novato da turma. E assim que ele se apresentou para os seus colegas, o professor logo lhe pediu para sentar na fileira do fundo perto da janela, e lá ele acabou conhecendo uma garota chamada Honda Natsuko, que era uma das garotas mais bonitas e populares da escola. Porém parecia que o nosso protagonista estava meio desconfortável com a conversa, como se ele estivesse triste ou algo parecido, e com isso foram chegando outros colegas de sua turma para conhecer ele melhor, tentando se aproximar de alguma forma, até que Nobuaki ficou muito estressado com aquela situação toda e saísse correndo ali mesmo pelo pátio. Algumas horas depois do ocorrido, nosso prota estava ali no terraço da escola, até que Honda Natsuko acaba aparecendo e pergunta para ele se estava tudo bem ou se havia acontecido algo no seu antigo colégio. Porém, não dando nenhum minuto de conversa direito, ele já sai mandando ela se afastar, como se não quisesse fazer nenhum tipo de amizade. E como Natsuko percebeu que tinha alguma coisa muito errada com o nosso prota, acabou insistindo para ele esquecer o passado e fazer novos amigos naquela escola, convidando ele até para entrar em um clube de corrida. E depois de muita insistência, o nosso prota acabou aceitando o convite, meio que deixando o passado obscuro para trás e enfim fazendo novos amigos. Depois de algum tempo, depois que o nosso prota se mudou para aquela cidade, ele e mais todos os estudantes da sua classe acabaram recebendo mensagens iguais nos seus smartphones sobre um tal jogo do rei, onde os pedidos e as regras eram absolutas. E nessa mensagem que eles receberam estava escrito que o nosso protagonista teria que beijar Natsuko, e caso contrário a punição seria a morte. Já no outro dia, logo no começo da aula, todos os colegas de classe que também haviam recebido a mensagem acabaram questionando o Nobuaki sobre a veracidade daquele texto, perguntando para ele se ele realmente gostava da Natsuko a ponto de escrever uma coisa tão absurda como aquela. E logo de primeiro momento o nosso prota ficou meio na defensiva, mas quando a Natsuko disse que não ligaria de beijá-lo, ele já foi falando para a turma que aquele jogo era real e mesmo se ele tentasse fugir das ordens não ia adiantar de nada, já que eles estavam lidando com entidade sobrenatural. E óbvio, né, que depois de dizer isso toda a sua classe começou a rir e caçoar dele, e depois mandou o moleque parar com aquela piada de mau gosto, senão ele iria se arrepender amargamente. E logo depois disso, o nosso prota correu para o terraço, sendo acompanhado logo em seguida por um de seus colegas de turma, dizendo para ele que aquilo foi uma coisa bem idiota de se fazer, porém se ele gostava mesmo da Natsuko, ela ajudaria, já que ela sabia que por algum motivo ela estava interessada nele. Mas como o nosso protagonista estava muito irritado com aquela situação toda, acabou mandando ela sair e deixar ele em paz, tá ligado? Já na próxima cena mostra o nosso prota cabisbaixo, meio que só esperando a hora dele ir de base, até que logo depois chega Natsuko, dizendo que procurou ele por toda parte e que estava muito preocupada sobre aceitar o jogo do rei. E mesmo depois dela claramente ter demonstrado sentimentos por ele, nosso protagonista não abriu o jogo e disse que era melhor para os dois que ela fosse embora dali. Porém, mano, depois de muita insistência por parte da Natsuko, nosso protagonista acaba revelando para ela que ele já gostava de uma outra garota, mas devido à distância entre os dois, era muito difícil deles se falarem. E quando a Natsuko ouviu tudo aquilo, ela não pensou duas vezes em pular da grade que separava os dois, e ainda disse que poderia ajudá-lo dali pra frente, dando um beijo nele, faltando apenas 60 segundos para o desafio do rei terminar. E meio que instantaneamente depois que eles se beijaram, eles acabaram recebendo uma notificação misteriosa de que o desafio do rei havia sido cumprido com sucesso. Porém, quando eles pensaram que tudo havia acabado por ali, várias outras notificações foram chegando com diversos desafios diferentes para cada aluno da sala do nosso protagonista. E como já estava quase passando do horário de cada aluno cumprir o seu desafio, Nobuaki pede desesperadamente para que a Natsuko ligue para os seus colegas conferirem as mensagens nos seus celulares, enquanto ele ia rapidamente na casa de alguns dos seus amigos com os seus respectivos desafios pendentes. E após chegar na casa de Tsubasa, um de seus colegas de turma, meio que ele já entra correndo pela porta sem ninguém entender absolutamente nada. E assim que ele abre a porta do seu quarto, quase que foi tarde demais para o Tsubasa, já que o nosso prota conseguiu chegar bem a tempo para salvá-lo. Porém, ele não podia ficar perdendo tempo ali, já que tinha muitas outras pessoas ainda para ajudar, e por esse motivo ele acaba convocando uma reunião com toda a sua turma. E ao ser pressionado sobre como ele sabia de tudo aquilo, que tudo aquilo era verdade, muito antes de acontecer no caso, o nosso prota acaba revelando toda a verdade, já que ele já havia participado do jogo do rei antes. E mesmo depois de ter falado isso, seus colegas de turma não acreditaram muito no que ele estava falando, e por esse motivo acabaram espancando e culpando ele de todas as mortes que estava ocorrendo. E é nessa mesma hora, mano, que o estudante que estava batendo nele começou a sangrar pelo nariz, seguindo de grandes feridas pelo corpo inteiro, até que ele padecesse e morresse ali mesmo. E depois de tudo aquilo acontecer, todos os colegas que estavam reunidos já começaram a ficar desesperados para cumprir o desafio, já que muito provavelmente eles seriam os próximos da fila. E um dos desafios para ser cumprido era para que a Natsuko tivesse relações com um dos seus colegas de turma. E quando ela ficou sabendo daquilo, meio que ela já foi correndo pedir ajuda para o nosso protagonista, já que seria a primeira vez dela, e que assim, antes dela cumprir o desafio, eu preferia que a sua primeira vez fosse com alguém que ela amava, que no caso seria com o Nobuaki. Mas antes que alguém pudesse tomar qualquer decisão precipitada, Nobuaki acabou revelando seu passado sombrio e mais alguns segredos escondidos por trás do jogo do rei. E meio que na sua escola antiga ele tinha alguns amigos, inclusive um desses amigos acabou recebendo uma mensagem de que ele deveria ter relações com a mina da sala, e por azar dele essa mina era justamente a namorada de um dos valentões mais temidos de toda a escola. E quando todos da sala ficaram sabendo daquela mensagem, o valentão da escola não perdeu tempo em ir até a mesa do moleque só para dizer que se ele encostasse um dedo sequer na sua namorada, ele
iria simplesmente quebrar sua cara na porrada. E todos realmente acharam que os dois não teriam coragem de fazer aquilo, porém no outro dia toda sua classe acabou recebendo nova notificação de que o desafio havia sido cumprido com sucesso. E obviamente o namorado da garota ficou muito bravo com aquela situação toda e por esse motivo acabou partindo para cima do cara. Porém, mano, assim que os dois foram afastados, todos da sala acabaram recebendo uma nova mensagem de que o valentão teria a autoridade do rei naquele dia. Ou seja, ele poderia obrigar qualquer pessoa a fazer o que ele quisesse. E com essa autoridade ele acabou ordenando para que Dazaki se enforcasse, já que na ideia dele era toda uma zoeira planejada por alguma pessoa anônima e que essa ordem ali não faria nenhuma diferença nas suas vidas. Porém, o nosso protagonista, mais o resto da sua turma, não apoiaram aquela idiotice e por esse motivo ele acabou chamando um outro colega para ficar com Dazaki até que o horário estipulado para o desafio ser feito passasse. E no fim do dia, depois que eles saíram da escola, eles acabaram combinando de ficar na sua casa tocando música e planejando criar uma banda mais tarde. Acontece, mano, que quando a hora de cumprir o desafio passou, eles acabaram reforçando a ideia de que todas as mortes anteriores não passaram de coincidência, e por isso ficaram relaxados enquanto Dazaki buscava água para eles. Porém, nesse momento, um pouco depois de Dazaki sair da sala, eles acabaram recebendo uma nova notificação de que o desafio havia sido cumprido com sucesso. E quando eles correram rapidamente para ver o que tinha acontecido, acabaram encontrando Dazaki pendurado por uma corda no meio do corredor, uma cena que com certeza traumatizou nosso protagonista pelo resto de sua vida. Depois de ter revelado seu passado sombrio, que até então era desconhecido, o estudante que tinha um desafio com a Natsuko acabou agarrando e jogando ela no chão, dizendo para os dois cumprir o desafio ali mesmo antes que seja tarde demais. Porém, mano, é nesse momento que a Natsuko muda completamente de expressão, ficando sombria e agressiva ao mesmo tempo. E assim que ela mudou de face, ela acaba falando para o nosso prota que ela queria conversar com ele a sós. E por algum motivo, quando os dois estavam sozinhos, ela parte para cima dele, agredindo e chamando ele de faracote. E para se defender, Nobuaki acaba jogando ela no chão, perguntando se ela havia enlouquecido de vez. E é nesse momento, mano, que a Natsuko começa a gritar, dizendo que estava sendo abusada pelo nosso protagonista. E quando todos da sala chegaram para ver o que estava acontecendo, eles acabaram cercando e batendo nele até que ele desmaiasse. E é só daí, mano, que o nosso protagonista percebe que a Natsuko não era bem o que ele estava pensando. Ao contrário disso, era uma mulher muito perigosa, que se ele não tomasse cuidado, poderia acabar com a vida não só dele, mas também de toda a sua turma. Assim que Kento, um dos colegas de Nobuaki, chegou para ver o que estava acontecendo, ele acabou se deparando com o nosso protagonista caído no chão desacordado, e por esse motivo perguntou para todos o que estava acontecendo e por que Nobuaki estava daquele jeito. E é daí que a Natsuko acaba dando um celular para seu colega para mandar uma mensagem dizendo que Nobuaki e Kenta deveriam morrer ali mesmo. E quando ela revelou quem realmente ela era de fato, os seus colegas de turma não apoiaram esse comportamento, dizendo que ela estava ficando doida. E logo após isso, Kenta acabou jogando o nosso protagonista pelas costas para levar ele até o hospital o mais rápido possível. E é nessa hora que nos é revelado outra parte do passado do nosso protagonista. Porém, como esse vídeo aqui está ficando muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, assim que esse resumo aqui bater 600 likes, porque daí, né, eu vou saber que vocês estão curtindo, se vocês querem ou não querem que eu traga mais animes como esse e afins. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar seus likes, se inscrever no canal, se não forem inscritos, claro. Muito obrigado por assistir até aqui, lembrando que eu planejo trazer o Anime List segunda-feira, então já vai se programando para não perder as novidades do canal. Bom, é só isso, até um próximo vídeo, valeu, falou!